Fala aí galera, eu sou o T e é mudança que você quer, então é mudança que você vai ter. Pode ser a mudança que você não quer necessariamente, mas ela vai existir. E meus amigos, hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo comentando sobre as novidades da nova Main Collection, Supreme Darkness. Vai dropar daqui a pouco no TCG, então vamos dedicar um tempinho para comentar sobre as principais novidades. Eu já fiz esse vídeo aqui em cima comentando um pouquinho sobre o White Forest, que recebe suporte novo nessa nova coleção, e aí você pode acompanhar um pouquinho das mudanças que vai ter no deck com as novas cartas que tá vindo em Supreme Darkness, tá? Eu vou tirar o dia de hoje, e aí hoje eu vou postar dois vídeos falando sobre duas staples que estão vindo do Extra Deck que podem impactar o formato, principalmente nesse momento porque estamos no formato de Exceed, e a outra principalmente porque estamos usando Fiendsmith, mas que é uma carta impactante o suficiente para eu poder falar individualmente dela. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre esse carinha aqui, ó, que é o Eclipse Twins. Essa carta é uma carta bem interessante, e como vocês podem ver, por ela ser uma carta preta e coincidentemente ser de rank 4, você já sabe que ela vai ser importante para ser usada no deck de Razel, ou Ryzel. Eu tô vendo que tem algumas pessoas comentando que é para eu falar Ryzel ao invés de Razel, mas na minha cabeça era praticamente a mesma coisa. Eu não sei se vai ter diferença, mas enfim, eu costumei falar Razel, vamos ver se eu troco no passar do tempo. Dito isso, vamos acompanhar o impacto do Eclipse Twin, uma carta que pode dinamizar um pouco a forma com que o Razel joga. Vamos tentar entender sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos... Muito bem, então antes de mais nada, eu quero só tentar estabelecer aqui algumas questões em volta do deck de Razel mais puro. Eu comentei nesse vídeo aqui em cima, e principalmente nos vídeos que eu tento fazer uma recapitulação geral, eu comento um pouco com vocês sobre a principal diferenciação que existe entre o deck de Razel lá no OCG, e que foi muito impactante desde o lançamento dele, mesmo antes da Konami ter dado banlist no Snake Azamina e no Tenpai, que eram os principais decks, até o lançamento de Crossover Breakers, né, que é onde veio o deck de Razel, por exemplo, e a partir dali o Razel já começou a ganhar o formato. A banlist simplesmente retificou isso e colocou, olha só, o Razel é o principal deck e o Malice vindo como o perseguidor. Então o jogo no ACG tem algumas diferenciações, e a principal dela é que o deck joga de uma maneira mais pura. Aqui no TCG, por exemplo, a gente já está bem acostumado a ficar vendo o deck com o Fiendsmith, por exemplo. Então Fiendsmith é peça fundamental no deck de Razel atualmente, no formato no geral, o que acabou gerando ação e reação, e os bichos acabam sendo muito incorporados, muito por causa disso, né, da engrenagem dos Fiendsmith no jogo. E não só isso, porque tem aquela questão em volta do endboard do deck de Razel, onde o Detonator, ou Detonator, que é uma carta que fica no final na tua endboard, né, no deck de Razel mesmo, e você vai ter o Dual Drive, que você usou para buscar cartas, que você vai acabar buscando a Field Spell, né, que é o Cross, beleza? Você pode até ter volume, caso você não retenha Follow, para fazer um Exceed do lado, que poderia ser o quê? Um Dweller. Poderia ser um Dweller que você faz do lado. Você pode fazer, no começo a gente via gente colocando Dugares para você comprar duas cartas e se defender, com Detonator e Hand Trap na tua mão. Então poderia rolar. Você pode até acabar usando uma carta que no TCG caiu muito em desuso, porque a gente não usa mais a vertente pura, né, do Plasma Hole, que é uma trap que o deck de Razel tem e que é bem interessante. Então a gente não vê tanto isso no TCG, porque foi se incorporado maneiras diferentes de jogar por causa da estrutura de jogo que nós temos por aqui, que eu já comentei bastante, então eu não vou focar muito nisso por aqui, tá? Porém, desde o OCG, o pessoal já se ligou no interesse em volta dessa carta aqui, do Razel Plugin, muito porque eles entenderam, e eles sabem, porque eles não são cegos, que a endboard do Razel, de fato, ela tem uma fragilidade em volta só do Detonator, né? Do Detonator aqui. Porque ele é muito parado, velho. Ele é muito forte, podendo estourar um monte de carta, mas ele é muito parado. Então pode rolar facilmente de essa carta ser altada. Se você toma um Eclipse, por exemplo, um Book of Eclipse, né? Um Book of Moon, cartas de negação de efeito também, como um Impermanence ou um Droplets da vida, por exemplo, o Detonator morre na interação. Então a galera até tentou, no começo, ficar usando essa carta aqui, ó, o Razel Plugin, que no OCG continuou sendo usado mesmo depois do lançamento de Supreme Darkness. O motivo é muito simples. O plugin escolhe um Exceed monstro ou um Razel no teu cemitério, que tá ou banido, invoca ele e coloca o material embaixo. O Detonator, a ideia é que quando o oponente te der um target negate, você vai falar efeito Detonator, enchain a um Impermanence que o oponente está te dando, por exemplo. Chain Detonator, para matar ele mesmo.
o Dead Nade morre. Como você buscou com o Dual Drive uma jogada que não retém follow, porque o Dual Drive acaba pegando o cross e o plugin na buscada dele, você vai poder dar o efeito do teu plugin setado para reviver o Dead Nade. Esse Dead Nade triga quando ele é invocado, colocando mais um material embaixo dele. Isso faz com que o Target Negate, o Board Breaker que o oponente tinha pra cima de você, não exista mais, porque agora você tem de novo o Dead Nade com 2 materiais de 2 pops, continuando com o Razor Cross por lá. Então, isso aqui já foi criado no deck, essa ferramenta já existe. O TCG não usa o Razor Plugin, a gente busca só o Razor Cross. E junto com o Dual Drive, é claro, você acaba pegando outro, como o Node, por exemplo. Tanto que eu já comentei com vocês, nesse vídeo aqui em cima, que tem alguns decks que nem estão usando mais o Node e o Cross para poder buscar. Tá usando um deck bem pesado em Fiendsmith mesmo. E depois desse torneio que eu mostrei para vocês aí no Italian Open, já saíram mais decks com essa mesma cara. E no DB, tem um jogador aí, eu até esqueci o nome dele, cara, mas lá no canal Jogos Comentados eu postei. Um cara que é muito bom e que vem jogando com uma abordagem parecida com essa. Então, não é uma anomalia completa, sabe? Você imaginar o mundo em que a vertente vai trocando para esse lado. Mas enfim, voltando pro assunto do que eu quero te dizer aqui, né? A gente acabou mudando a forma de jogar no TCG, porque as dinâmicas do deck não permitem que durante a tua jogada você construa follow-up, ou seja, que você tenha carta para tentar jogar depois. E como a gente percebeu que o jogo vai ficando back and forth nesse formato, é muito importante que você tenha cartas para tentar jogar na volta, porque numa jogada padrão de Razor, você acaba gastando as tuas cartas na buscada do Dual Drive para poder pegar, se a gente fosse jogar que nem no OCG, a gente ia pegar Spell e Traps, então você ia gastar uma buscada no Razor Cross, que é muito importante, dar uma drop, dar uma negação e tal, perfeito, e aí você pode buscar ou Plasma Hole, ou então o Razor Plugin, para poder aumentar a quantidade de interações que você tem no teu deck, né? Então faz sentido, mas o deck não constrói follow-up, caso você faça isso. Os 2 Exceeds do lado, e se você quiser até extrapolar para um terceiro Exceed, por exemplo. O deck não consegue fazer tudo. Não consegue pegar as defesas via Spell Traps e ao mesmo tempo reter follow-up na mão para você jogar na volta. Então aqui a gente achou muito mais interessante, porque a engine de Fiendsmith já grinda e você tenta reter um follow via Razor também, tendo só o Dead Nade no campo com a Field Spell. Então você vai deixar o Ice Razor para trás, que é o follow-up que você junta até para tentar jogar de Fiendsmith na volta, se for o caso, né? Então a gente mudou completamente esses parâmetros aí, tá? Ou seja, o Razor Plugin não é uma opção no formato atual, certo? Então é por isso que você não vê ele por aí. Agora, deixa eu te mostrar o impacto do uso dessa carta aqui, por que ele pode ser interessante no deck de Razor atual. Primeiro, vamos tentar entender a carta, né? Porque eu passei 8 minutos e eu não expliquei o que a carta faz. Esse carinha aqui, ele é um Exceed 4, que é feito com 2 monstros de nível 4. Mas ele tem uma diferenciação, que para fazer o Exceed Summon dele, você pode tratar Rank 4 que você controla como monstros de nível 4. Então você pode usar o nível 4 e o Exceed 4. Ou 2 Exceeds 4 para poder fazer ele. Você pode fazer isso tranquilamente, tá? Então essa é uma das formas que a Konami usou para tentar roubar um pouco na dinâmica de como você faz o Exceed Summon desse monstrinho aqui. Então usa o nível 4 e você pode usar Exceed 4 para poder chegar nele. O Dual Drive, por exemplo, é um monstro que, geralmente, ele vai ser dispensável, porque você vai jogar ele fora com o Node para reviver alguém, né, algum outro monstro nível 4 para poder fazer o Exceed Dead nele, por exemplo, ou para fazer um segundo Exceed. Então, pode ser que você junte esse Dual Drive com algum nível 4 para poder fazer o Eclipse Twin. Por que eu vou querer fazer ele? Ele tem um efeito no campo, que você pode atachar o material dessa carta, e aí essa carta pode fazer até 2 ataques em monstro durante cada Battle Phase desse turno. Ele tem 2.500 de ataque, então isso pode te ajudar a matar. E a gente sabe que um dos motivos pelo qual o jogo é grindado é que a morte não é algo muito presente nesse deck, né? A não ser que você some com os bichinhos que ficam soltos, bicho e tal, e eles ajudam bastante nisso. Mas não é esse o motivo dele ser uma carta boa. O motivo dele ser uma carta boa é o terceiro efeito, que aí a Konami parece que criou uma carta que tenta fazer a mesma coisa que o Razor Plugin, que é uma carta de engine que o deck tem. O efeito do Eclipse Twin que a gente realmente quer é que, se esse card é mandado para o cemitério de qualquer forma, você pode escolher 2 outros rank 4 ou menor Exceed monstro no teu cemitério. Você vai fazer o Special Summon de um deles e atachar o outro como material. Então esse é o objetivo dessa carta. Se não ficou muito claro, a gente vai passar aqui para uma demonstração. Primeiro, eu queria comentar com vocês como que o deck se comporta atualmente. Então cola aqui comigo. Bom, aqui na tela, eu devia ter colocado a tela do DB, mas passou batido, peço
perdão pro povo brasileiro. Então aqui na tela do DB eu tentei fazer uma jogadinha standard de endboard de Razel, tá? Então o que a gente faz? A gente passou pelo Dual Drive, o Dual Drive buscou o Node ou um Extender, e aí pegou o Razel Cross também, e no final das contas a gente passa com o Ice Razel na mão, que é a redundância, né, que é o follow-up que a gente pega. Ao invés de eu ter pego uma das Spell Traps que não usa no deck, eu pego o Ice pra ser follow-up. O Detonator fica no campo, com 2 materiais, os 2 monstros que eu usei pra fazer ele. Quando ele entra no campo, ele atacha o material do cemitério, e nós jogamos o Aggregator, com o efeito do X-Razel, né? Então, com o X eu jogo o Aggregator, o Detonator entra e chupa o Aggregator pra baixo dele. Essa é a endboard que eu tenho. O Razel Cross vai embaralhar 2, né? O Dual e um dos monstrinhos do Ice, né? Que ficou sobrando. Eu embaralho no deck e compro uma carta. Essa é a nossa endboard. É claro, você jogou com Fiendsmith, tem Fiendsmith do lado, mas de Razel mesmo é só isso aqui, tá? Então, passei com Detonator, Razel Cross, o follow-up do Ice na mão, uma draw que eu comprei com o Cross, e é isso. Eu vou passar o turno aqui, porque passando o turno, o oponente vai ter um Impermanence, que é o exemplo genérico que eu vou dar, porque é a carta mais frequente de você tomar no teu main deck, digamos assim, vai. Você pode tomar, sei lá, Ultimate Slay em algum momento? Talvez, pode ser. Mas o Imperma é o principal, eu acho, além de alguns books que você possa tomar, né? Principalmente por causa do Malice com Sky Strike e tal, Droplets e afins. Então, passando pro oponente, o que acontece atualmente? O cara vai dropar esse Impermanence em você, dando alvo no Detonator, e você vai ter o Detonator negado. E agora? Eu tenho uma carta inútil. Então, mas é por isso que a gente construiu a jogada desse jeito. Porque mesmo assim, eu tenho 2 interações que eu posso fazer no oponente com essa mesa com o Detonator negado. Então, eu vou poder simplesmente dar o efeito do meu Razel Cross. Quando o oponente ativa algum efeito de monstro, eu posso detachar um material de um Razel Exceed meu para negar o efeito, a resolução daquele efeito do monstro do oponente, né? Então ele ativou algum efeito de monstro, eu usei o efeito do meu Razel Cross, detachei o material do meu Detonator e neguei o efeito de monstro dele. Aí depende. Se ele já tiver um outro monstro no campo que eu quero negar, eu detacho o Aggregator. Se não, eu espero. Quando o oponente ativar algum efeito de monstro, se for um Razel, por exemplo, um que vai invocar outro do deck, ou tá vindo algum monstro do deck de alguma forma, do cemitério, do banimento, da mão, alguma coisa assim, aí você dá o efeito da Detonator em Chain, mesmo que ele esteja negado, porque aí você detacha o Aggregator. O Detonator tá negado. Aí resolve o efeito traz pra frente e o monstro do oponente vai entrar no campo. Nisso o Aggregator que caiu no cemitério ativa efeito pra dar alvo no monstro dele e negar os efeitos. Então, mesmo que aconteça essa situação, que é o comum de se acontecer com o Razel, não é o comum, mas acontece bastante, você consegue ter essas interações ainda, tá? O que parece útil o suficiente. Então, qual é a diferença de eu ter o Twin? Aí é que a gente entra numa leve diferença. O final das contas aqui tá do mesmo jeito, tá? A jogada é praticamente é exatamente a mesma. Eu termino de novo com o Detonator no campo, com 2 materiais, o follow-up do Ice Razel na mão, a draw que o Razel Cross colocou aqui pra mim, porque eu tive que embaralhar 2 do cemitério, só que eu não embaralho o Dual Drive, tá? Eu não embaralho o Dual Drive nesse exemplo. E ao invés de eu ter embaixo do Detonator o Aggregator, eu tenho o Eclipse Twin. É claro que vai ter aí N formas que você pode usar de maneira diferente, mas aqui chega no exemplo de uma carta de extra deck que a Konami colocou para substituir uma carta de engine que nós temos no deck. Pelo menos no TCG parece muito que o objetivo é esse. Porque quando o oponente fizer a mesma coisa, a gente vai para end phase, e aí vai rolar a mesma coisa, eu vou pegar um Impermanencezinho aqui, que eu vou setar e dar pro oponente. Quando eu passar o turno, o oponente vai me dar esse Impermanence. O Impermanence vai tentar negar o Detonator. Eu não tenho um Aggregator aqui embaixo, mas eu ainda tenho a negação do Razel Cross. Porém, nesse cenário aqui, ó, você pode dar Chain Detonator, matando ele mesmo, em Chain, e aí beleza, o Impermanence fez o que ele queria, que era tirar o Detonator do campo, ou pelo menos negar o efeito dele. Só que, matando o próprio Detonator desse jeito, você vai fazer com que o Eclipse Twin que está embaixo dele caia no cemitério. E se o Eclipse Twin vai para o cemitério, ele ativa o efeito, que é o quê? Ele precisa ter 2 outros Exceeds no cemitério. Tem que ter outros Exceeds no cemitério. Por isso que o Razel Cross não embaralhou o Dual Drive. E o Dual Drive tá no cemitério. Porque agora que o Detonator morreu, ele é um Exceed que tá lá, e o Dual Drive é outro. Lembrando que para você poder invocar um Exceed do cemitério, ele tem que ter sido invocado da maneira correta previamente. Então, se você jogou um X-Razel, com o X-Razel você jogou o Detonator pro cemitério, e você tem o Twin que caiu por lá, não dá pro Twin invocar esse Detonator que foi enviado pelo X. Não dá. Tem que ser um Exceed que foi invocado da maneira correta previamente.
Então, nesse exemplo, eu não embaralhei o Duel com o Cross, porque ele tem que estar no cemitério, tem que ter um Exceed no cemitério, né, o Exceed 4, e o Detonator morreu. Assim como o Twin, que também foi pro cemitério. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, então agora o Twin pode entregar efeito. Que é o quê? Escolher 2 outros Exceeds no cemitério. Eu vou invocar um e vou colocar o segundo alvo embaixo do primeiro. Então eu tenho 2 monstros Exceeds no cemitério, eu vou colocar um como material e vou invocar o outro. Nisso, quando o Detonator cai no cemitério, ele ativa o efeito de poder atachar uma carta aqui embaixo dele. Aqui tem até algumas nuances que podem rolar, tá? Porque se você tiver uma carta a mais na mão para você descartar com o Node, você pode fazer durante a tua jogada com que você use um nível 4 Razor junto com o Dual Drive, que é um rank 4, e você usa os dois para fazer o Exceed do Twin, certo? Você faz o Exceed do Twin. Nisso, deve ter alguma forma, eu não parei para pensar muito bem, mas deve ter alguma forma para que você não precise jogar o Twin pro cemitério com o efeito do X. Você vai jogar o Aggregator com o efeito do X. Mas o Aggregator não vai ficar embaixo do Detonator. O Detonator, em determinado momento, ele vai jogar esse Twin pro cemitério e vai morrer junto, como nesse exemplo que eu te dei. E aí, quando você invocar o Detonator agora e ele for atachar uma carta do cemitério, aí ele atacha o Aggregator. Para quando você detachar com o Detonator, o Aggregator também servir de interação, né? É uma forma que pode existir para que você tenha o Detonator com o Eclipse e depois, quando o Detonator for invocado pelo efeito do Eclipse, você atachar o Aggregator, para você conseguir usar os 2 efeitos de Exceed extra que você tem no cemitério. Então, existe essa possibilidade também. Mas o objetivo é esse aqui, ó. E aí você tem um Detonator com 2 materiais de novo. É claro, vai ser melhor se o Razor Cross puder ser usado primeiro. Se não, o Razor Cross vai ter só um pop para fazer. Vale a pena? Dependendo da situação, vale. Não é porque é uma carta nova que você vai fazer sempre a mesma coisa, que você vai fazer exatamente isso aqui toda vez. Depende da situação. A jogada com Aggregator ainda é mais safe, mas ele ainda pode ser usado como Extender, tá? Lembrando que ele não é um monstro para ser usado só no turno do oponente. Se você precisar, dá para usar o efeito do Eclipse Twin no teu próprio turno, para estender jogada também. Porque o efeito dele é trigger de quando cai no cemitério, desde que tenha 2 outros Exceeds no cemitério, beleza? Então, esse monstro aqui, ele dá essa possibilidade a mais pro deck de Razor, por exemplo. Eu tô citando o Razor porque é o deck de Exceed do formato, né? Então, essa carta te dá essa ferramenta a mais. Porque agora o meu Detonator volta a ficar ligado com os pops que eu tenho e ainda tem essa possibilidade de você poder usar um nível 4 junto com 2 nível 4 ou um Exceed do Duel que sobrou, ou um Detonator que ficou sem material, sei lá. Você pode usar ele para fazer o Twin, para poder jogar o Twin fora, pro Twin poder trigar o efeito, por exemplo, e quando o Detonator invocar ele, puxar o Aggregator, você tem interações a mais dessa forma. Então, é uma possibilidade. Essa carta é bem interessante. E se você não percebeu, parece que eles fizeram, como eu já falei aqui antes, né? Parece que eles fizeram, mano, com a exata premissa de fazer o mesmo efeito que o plugin faz. Porque o objetivo do plugin dá para usar como Extender? Eu sei que dá, mas a grande questão no ACG com o uso do plugin era essa, saca? É um recovery que dá para você usar? Também é um recovery que dá para você usar. Mas como carta que você busca e seta, o plugin tinha essa finalidade. Porque bem no começo do formato, rolava bastante essa questão de books, enquanto ainda não existia o Eclipse. E o Eclipse veio com esse efeito praticamente igual, para fazer quase que a mesma coisa. É claro que, como eu disse, você pode usar ele como Extender durante o teu combo, então em uma outra vertente de Razor, por exemplo, com um deck novo que vem em Supreme Darkness, que é o Mitsurugi, por exemplo, você vai poder usar, caso você use Razor Mitsurugi, você vai usar muito esse King of the Feral Imps aqui, que é um monstro Exceed que você faz, e ele pode taxar um material e buscar um réptil. Esse efeito dele não é hard once per turn, é soft once per turn, é uma vez por carta face up. Então, se eu fiz o Feral Imps, deu efeito de detachar e busquei um réptil, como os Mitsurugi, por exemplo, eu linko o Feral Imps e o Feral Imps volta tendo material embaixo, ele dá de novo o efeito para buscar uma outra carta. E se eu fizer isso com Feral Imps 50 vezes no turno, se eu invocar o Feral Imps 50 vezes no turno, eu posso buscar 50 cartas e perder de overdeck se eu quiser, saca? Essa é a grande questão em volta desse monstro. E no deck de Razor, por exemplo, a gente consegue fazer jogadas em que você vai fazer o Feral Imps invocando, se você quiser você faz um segundo, mas enfim, a gente vai fazer o primeiro Feral Imps invocando, eu vou passar por dentro do Twin, que vai reviver o Feral Imps e colocar o Dual Drive embaixo do Feral Imps, então eu vou buscar uma outra carta Mitsurugi, e se eu precisar de um outro réptil, eu ainda posso dar o plugin, porque é um deck diferente, você vai ter
jogadas diferentes do que o deck de Razor com o Fiend Smith atual, né? O Mitsurugi é um pouco diferente. Então, se eu precisar, eu posso fazer isso. Principalmente se um dos Feral Imps foi negado. Eu fiz o primeiro e ele foi negado, tá bom, mano. Eu vou passar por dentro do Twin, o Twin vai reviver o Feral Imps e eu vou dar de novo o efeito dele. E se você não ficar esperto, você vai tomar um plugin na cara também. E eu vou buscar outra carta. Então, esse monstro te dá essa possibilidade, certo? É um cara interessante. É um cara interessante. Você tem que lembrar, ó, deixa eu ver. Outro 2 nível 4 menor. Tá certo. É nível 4 menor mesmo, tá? Então, esse aqui é o Eclipse Twin. Uma carta que vem pra poder se encaixar perfeitamente no deck que tá no topo do competitivo atualmente, que é o Razor. Então, como vai ser usado, a gente vai ter que esperar um pouco o formato rodar. Mas é mais uma carta que te ajuda a jogar em volta de Board Breaker, por exemplo. Em um deck que é frágil contra os mesmos Board Breakers, né? O que é interessante. Mas é basicamente isso. Eu vou voltar depois para comentar sobre a outra carta que pode ser interessante também, que é a Baal. Que é esse Link 4 aqui, tá? Mas vamos continuar explorando a nova coleção. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.